Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E sim, hoje vamos falar de Lucifer. Mas calma, tá tudo bem, pode continuar assistindo, confia em mim. Vamos lá. Bom, antes de começar o vídeo de hoje, quero dizer algumas coisinhas. Primeiro, pra você se inscrever já nesse canal. Esse ano tá acabando e você ainda não tomou essa vergonha na cara de se inscrever no canal? Se inscreve no canal, clica em gostei, porque eu sei que você vai gostar desse vídeo. Tem muita dica legal aqui nesse vídeo de hoje. E a segunda coisa que eu quero falar é sobre o meu e-book gratuito. Você ainda não tem o meu e-book? Baixa aqui, ó, primeiro link da descrição, o meu e-book chamado 10 Segredos para Falar Inglês. É de graça. Tem várias diquinhas legais, várias respostas para perguntas muito frequentes de vocês, então só baixar aqui, ó, primeiro link na descrição, tá? E a terceira coisa é que esse vídeo, ele é talvez um piloto aqui, ó, para um novo quadro aqui no canal. Não sei, vocês que vão me dizer, eu vou ouvir muito feedback de vocês, que é um espaço pra gente falar de séries. E a gente falar de vocabulário, de pronúncia, de palavras, enfim, tudo que a gente faz com música, a gente fazer também em um outro quadro com série. Por que não? E aí eu trouxe aqui para esse primeiro vídeo, então não sei como é que vai ser, se vamos ter outros, um seriado que eu comecei a assistir há pouco tempo, que inclusive foi recomendação de vocês. Então lá no meu Instagram vocês me recomendaram esse seriado, inclusive me segue lá, @CintiaSabino. Eu pedi pra vocês recomendações de séries, que eu tava meio tipo, sem série pra assistir e tal. E uma delas foi Lucifer. E eu pensei, nossa, todo mundo tá recomendando essa série, sendo que eu nunca tinha ouvido falar e tal. Já tinha visto assim no Netflix, mas nunca tinha ouvido falar. Falei, nossa, tem tanta gente recomendando, acho que eu vou assistir. Comecei a assistir, gente, assisti uma temporada em 2 dias, que é que tem na Netflix, depois não tem mais. E agora eu tô assistindo a segunda temporada. E eu tô amando, e eu tô amando muito também porque o personagem que faz o Lucifer, vulgo, diabo, ele tem um sotaque britânico. Então é muito legal porque você pode perceber umas diferenças, sabe? Ele fala todo pomposo, assim. Na verdade, a história do seriado é a história de Lucifer, que foi tirar férias em Los Angeles. Ele tava cansado de ficar lá no inferno e tal. Falou, vou tirar umas fériasinhas em Los Angeles pra me divertir. E ele só quer se divertir até que ele conhece, num caso lá, uma detetive e fica atrás dela o tempo todo, ajudando a resolver os casos. Isso aqui é só mesmo uma sinopse de seriado. E no vídeo de hoje eu vou falar de alguns pedaços em que mostra que ele é muito britânico. Inclusive no primeiro episódio ele fala, né, pra todo mundo que ele é Lucifer, que ele é o diabo, mas ninguém acredita. E aí alguém fala, e você veio de onde? Londres? Porque ele tem um sotaque britânico. Então aqui eu vou mostrar algumas partes que tem aquela pronúncia bem britânica. Na verdade toda a fala dele é bem britânica, mas só pra vocês repararem bem alguns pedaços. E é bom vocês assistirem, porque a série não é britânica. Então você consegue ver palavras, né, vocabulário e pronúncia americana e britânica ao mesmo tempo, porque ele tá, né, em todos os episódios. Então eu acho bem legal. Então vamos lá, a primeira cena aqui, eu separei algumas cenas, já coloquei aqui já no meu editor pra poder já ver certinho a cena com vocês. Então vamos lá, a primeira. Have you seen the face of the devil? Every morning in the mirror, pal. Já viu o rosto, né, do diabo e tal, a face do diabo. E aí ele fala, toda manhã no espelho, cara. Esse Paul é tipo um cara, né, brother e tal. E aqui você vê muito o sotaque dele, porque ele fala every morning, morning. Eles têm uma coisa do mama. Ele não puxa tanto R como os americanos, de morning. Não é morning, é morning. Eu não sei imitar muito bem o sotaque britânico, porque eu pratico muito mais o americano do que o britânico, então eu não consigo imitar exatamente, mas aqui vocês podem ver que ele fala morning. Every morning the mirror, Paul. Então até mirror, ele não fala mirror, com R muito puxado. Mirror, Paul. Ia ser muito legal. Próxima parte. Don't give me credit for all that. You humans do plenty all on your own. Então ele fala, não me dê crédito por tudo isso. Vocês humanos, vocês fazem muito sozinhos. Porque o cara era um falso pregador que ficava lá nas ruas de Los Angeles, em Hollywood. E ele falava, né, que o diabo que tava fazendo isso e tal, que o diabo que é ruim. Ele, não me dê crédito não, vocês fazem sozinhos as besteiras de vocês. Então aqui eu acho legal que ele fala, don't give me credit for all that. All. Esse all é bem britânico, né? Não é o all. Não é aquela coisa bem
O, é mais oh, for all that, entende? É um pouco mais fechado. Eu costumo dizer que os britânicos, eles têm um ovo dentro da boca, botam um ovo, porque tudo deles, o som é mais fechado, o americano é mais aberto, o deles é sempre um pouquinho mais fechado, isso que eu acho legal também. E ele usa plenty all on your own, que é, vocês fazem muito, né, de vocês sozinhos. Plenty não é uma palavra necessariamente britânica, mas ele, na série, ele tem um vocabulário muito mais refinado, digamos assim. Parece que ele tá sempre falando uma coisa muito séria e, sabe, num discurso. Ele não tem aquele vocabulário do dia a dia que os outros personagens têm. Então ele, às vezes, é engraçado porque ele fala umas coisas, tipo, parece que ele não é dali, e ele não é, né? Parece que, tipo assim, ele acabou de chegar no mundo, ele começa a falar umas palavras bonitas, sabe? Ele fala meio assim, então essa também a sacada, né, de ser engraçado o seriado. Achei isso muito legal. Aqui nessa próxima cena é a cena que ele conhece a filha da detetive. E olha só o que eles falam. Oh dear, what will become of me? Porque ele tá com um negocinho de fogo pra ser como se fosse acender um cigarro. E aí ela fala que ele não pode acender aquilo ali e tal, dentro da escola. E ele fala, oh dear, porque esse querida, dear, tem duas pronúncias, né? A americana e a britânica. A americana é dear. E a britânica já é mais dear. Tem esse som do schwa no meio. Dear. Então, oh dear, what will become of me? Então, o que seria de mim se eu fizesse isso, sabe? Entende esse vocabulário dele? O que seria de mim? Bem dramático, assim. E numa outra parte da conversa deles, olha só o que ele fala. That's a hooker's name. What's a hooker? Ask your mother. Porque ela fala que o nome dela é Beatrice, mas todo mundo chama ela de Trixie. Aí ele fala, that's a hooker's name. Tipo, isso é um nome de prostituta. Aí ela fala, what's a hooker? Ask your mother. Eu não consigo fazer direito porque o americano seria ask. Ask your mother. E ele fala ask. O A é um som fechado, não é aquele som de ask your mother, não. Ask your mother. Não, pergunte a sua mãe. Ela pergunta, o que é hooker? O que é isso? Pergunta a sua mãe. Aqui numa outra cena, ele chega num casamento de um cara que tá envolvido num caso que ele tá trabalhando junto com a detetive. E aí ele fala uma frase bem longa, né? Então vamos ver aqui. Now what do you want? I'm a little busy. Well, I can't believe that you're getting married the day after your ex-fiancé and once brightest star was murdered in cold blood. E aí o cara que tá casando fala, o que você tá fazendo aqui? O que você quer? Eu tô ocupado, não tá vendo? Tipo, e ele fala, não consigo acreditar que você está se casando no dia seguinte que a sua ex-noiva foi brutalmente assassinada. E aí, logo no começo, ele fala, well, I can't believe. Can't é britânico e can't é americano. Então, I can't believe. Ele não fala can't believe, I can't believe. Uma outra palavra aqui que ele botou bem britânica, acho que seria cold blood. Ele blood. A entonação também muda um pouquinho dos britânicos. Isso, gente, você consegue reparar quando você assiste bastante coisa no inglês americano e bastante coisa no inglês britânico. Você consegue notar bem a diferença. Nessa próxima cena aqui, não é necessariamente de pronúncia, mas de uma estrutura que os britânicos usam muito mais que os americanos. Vamos dar uma olhada. It's hard to be rejected, isn't it, Jimmy? Ele fala, it's hard to be rejected, isn't it, Jimmy? Então, isn't it, não é? Essa é uma estrutura muito mais usada pelos britânicos. Não quer dizer que os americanos não usam. De nenhuma maneira eu falei isso. Os americanos acabam usando right. Right? Então, pra perguntar, não é? Aqui eles já usam o isn't it, wasn't it. Então, sempre fazendo aquela pergunta com a estrutura bonitinha. Aquela que a gente aprende no curso de inglês bem certinha. Aquela é muito usada pelos britânicos. Então, é difícil ser rejeitado, não é, Jamie? Essa daqui é uma cena que ele chega na casa da detetive, sendo que ela nunca deu endereço pra ele, olha só. Do you really live here? I thought I must have gotten the wrong address. How do you afford this place? Então ele chega já falando, você realmente mora aqui? Do you really live here? Eu achei que eu tivesse pego o endereço errado. Como é que você paga por esse lugar? E aqui vamos falar sobre algumas coisinhas. Primeiro, ele usa I must have gotten. É uma estrutura muito assim certinha e muito bonitinha. Se encaixa no personagem dele que fala daquele jeito bem assim formal. Então, I thought I must have gotten the wrong address. Address é uma pronúncia britânica, que é endereço. A americana é address, e a britânica address. Okay? E aí ele fala, how do you afford this place?
Então ele não fala afford, esse R, não é aquele R caipira, é afford, é bem seco, presta atenção. How do you afford this place? E ele sempre trata, tipo, criança como se fosse meio que um bicho, assim. Então, tipo, ele joga coisa pra criança pegar como se fosse um cachorro e tal. E aí ele joga uma coisa pra ela pegar e ela fica olhando assim. Aí ele faz a seguinte pergunta. So is this too advanced for her? Então isso aqui é muito avançado pra ela. Então ele usa advanced, que é uma pronúncia britânica, que a americana é advanced. E a britânica, advanced. Então sempre bota aquele ovo na boca e fala advanced. Virou britânica. Indo aqui pra uma outra cena em que ele conhece a mãe da detetive que interpretou uma vampira num filme, que ela era atriz e tudo mais. Aí olha só o que ele fala. Wow, are you a real vampire? Because you certainly don't look old enough to have a daughter this age. How old are you, detective? Então aqui ele fala, você é uma vampira de verdade, porque certamente você não parece ter a idade que tem pra ter uma filha, né, dessa idade. Aí depois ele pergunta, qual é a sua idade, detetive? Quantos anos você tem? E aqui uma coisa legal é o daughter. Daughter, filha, é uma pronúncia americana. Aqui ele usa a pronúncia britânica, que é daughter. Vamos ver de novo. Wow, are you a real vampire? Because you certainly don't look old enough to have a daughter this age. Eu não sei imitar, mas é alguma coisa assim, é bem diferente. Se você escutar rápido, pode até não saber o que é. Então, daughter, americano, e daughter, britânico. E também quando ele fala, how old are you, detective? Esse T deles é muito mais expressivo. Então, detective. É bem tipo cuspindo. O do americano seria detective. E o do britânico, detective. Entende? É um pouco da entonação, é um pouco do jeito que eles falam também, que muda muito a fala deles. Por isso que muita gente fala assim, quando eu escuto alguém falando inglês britânico, parece que eu nem sei falar inglês. É por isso, porque a gente acaba não praticando. E assim, quase que todo o discurso deles muda um pouco a entonação, o ritmo das palavras e vocabulário, às vezes também pronúncia, né? Mas de uma certa maneira, assim, geral, também muda ritmo e tudo mais. E aqui na última cena, tem duas coisinhas bem legais aqui, que é quando ela acorda na cama dele. Eu não vou contar muito sobre o que aconteceu, é um meio spoiler, mas não spoiler completamente, porque eu não tô contando exatamente o que aconteceu. Ela acorda na cama dele, aí acontece o seguinte. But I'm pretty sure we made Rosemary's Baby. Oh, detective, it was extraordinary. Oh, detective, it was extraordinary. Então foi extraordinário, tipo, falando pra ela que foi tudo maravilhoso. E aí ele fala pretty é muito britânico. Isso aí, se você vê alguém falando pretty, é britânico. Então, and I'm pretty sure. Então eu tenho muita certeza. O americano seria pretty sure, ok? Então, britânico, pretty. E a última palavra também tem diferença na pronúncia americana e na pronúncia britânica. Ele fala extraordinary. E no americano seria extraordinary. E ele fala extraordinary. Então tem essa diferença. Então é isso, gente. Essas foram as palavras, as cenas, né, do vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, me deixa aqui nos comentários se deveria ou não virar um quadro. Bota aí hashtag viraquadro pra eu saber se vocês querem. E deixa também recomendações de próximas séries que eu posso analisar. Algumas séries que tenham cenas interessantes, com vocabulário interessante. Enfim, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber o feedback de vocês. E deixa um like, se inscreve no canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!